fonoaudióloga e eu quero proporcionar a você um tempo de aprendizado, de facilitação e falar de alguns temas para que você desenvolva melhor na área de fonoaudiologia. E o tema que vamos falar é sobre avaliação da linguagem na criança. Gente, o que eu gostaria que vocês entendessem? Existem diversos protocolos para avaliação de linguagem. Posso descrever alguns para vocês, posso enviar. Porém, dentro da minha formação, que já são mais de 20 anos, eu tenho feito a avaliação de uma maneira mais funcional, aberta, na qual o importante é a gente interagir com a criança e proporcionar para ela meios de que ela traga para nós o que ela já conhece, tá? Eu estou com uma pasta aqui, que seria o aspecto de avaliação fonético-fonológico. Então, nessa pasta, nós temos algumas figuras, tá? De preferência sem cores, mas algumas também podem ser com cores, depende da escolha de cada fonoaudiólogo, tá? Então, a gente pode fazer desse formato aqui, sem as cores, tá? São somente figuras sem nenhuma pista, onde a criança vai visualizar e nomear. É uma pasta de nomeação. E temos a ficha, na qual a gente pode fazer a transcrição fonêmica. No final tem um quadro de análise da pronúncia da criança, para que a gente possa identificar se ela tem omissões, substituições, distorções. Existe todo um formato, uma maneira certa de transcrever, tá? E esse seria o nosso antes. Durante o processo de reabilitação, nós vamos trabalhar aqui, houve de resultado no quadro, e em algum momento no qual nós vemos que a criança já superou as dificuldades, então nós refazemos essa pastinha e reavaliamos se ela pode estar de alta, se ela teve grande melhora. Às vezes pode ser que ela até mudou de formas de erros, temos que rever sempre, tá? Então esse aspecto seria o fonético, fonológico, que é como a criança pronuncia, quais os erros que ela pode estar apresentando e o padrão fonológico de acordo com a idade. Então existe um quadro, um estudo de processos fonológicos, e esses processos eles têm um padrão dentro da normalidade e tem um padrão fora da normalidade, que é o que a gente vai identificar. Eu vou enviar para vocês um quadro do processo fonológico na normalidade, para que a gente tenha um parâmetro do que é normal para aquela idade que a criança chega até nós e do que é alterado, tá? O processo fonológico e a fonética são uma das áreas da linguagem que a gente vai avaliar. E o que eu tenho percebido nos últimos tempos, que não é possível, dependendo da idade da criança ou do transtorno que ela tem, simplesmente chegar mostrando figuras. Quando uma criança tem principalmente TEA, ela não vai dar a mínima para essa pasta. Então a gente aproxima da criança através de algo que seja do interesse dela, que normalmente a gente já vai ter feito entrevista com a família para saber, e através de algo que interesse para ela, de um brinquedo, de uma atividade, nós vamos escolhendo o que ela tem a nos oferecer, que não propriamente pode ser a verbalização. Essa pasta é utilizada para crianças que já são verbais e que podem trazer essas palavras para a gente analisar se ela está de acordo com a idade, se ela tem trocas, né, que a gente chama na verdade de substituições, omissões. Então, omissões seria, no caso, ela vai falar rua, fala ua. Então, ela omitiu o fonema ra, né, o R. Um dos S, são vários. E no caso da criança verbal,
a gente tem um parâmetro aqui, um olhar de como que está essa fala, tá? Existem outros aspectos da linguagem que a gente também vai estar falando. Um dos que a gente pode utilizar essa mesma pasta é o semântico, porque como tem figuras de diversos temas, ela vai dizer, tem na cozinha, tem no meu quarto, e às vezes não sabe dizer o nome, que é janela. Também pode ser utilizado para avaliação de semântica, que a gente vai falar mais para frente, ok? Bom, pensando um pouquinho sobre semântica, muitas vezes nós vamos anotar sobre avaliação e achamos que esses nomes são, uau, que difícil. Nós precisamos somente entender o que nós estamos avaliando. Então, se eu já avaliei a fonética, a fonologia, que também pode ser através da gravação. Você pode gravar a criança nomeando, brincando, e ver com mais calma depois os vídeos ou áudios, tá? Hoje é bastante válido isso. Pode também pedir vídeos para a família, feitos em casa, porque no ambiente dela pode ser que ela tenha mais interação do que no momento de avaliação, que é algo que espanta um pouquinho, né? Então, quando a gente vai falar de semântica, a gente tem que entender que o aspecto da linguagem semântico é o que dá nome às coisas. É o que a gente estuda na língua portuguesa de substantivo. São nomes, né? Então, nós trazemos objetos, por exemplo, de cozinha. E aí, a gente vai interagindo com a criança e vendo se ela sabe o que é uma panela, o que é um garfo, né? Animais, o que são. Pode ser que ela use au-au para tudo. Para vaca, para ovelha, para cachorro, porque ela não tem um vocabulário ainda amplo, tá? Então, o vocabulário é o que a gente vê na semântica. E a gente pode utilizar as perguntas: o que é isso? O que é esse? O que são esses? São perguntas que a gente vai fazendo durante a brincadeira, né? E às vezes a gente ouve da criança assim, é de comer. Essa semana mesmo eu ouvi de uma criança, ela viu tanto o chuveiro quanto a bacia e ela disse, é de banho, é banho. Mas ela não nomeou, é chuveiro ou é bacia, mas ela identificou o significado, que é mais a questão pragmática que a gente ainda vai falar. Então, o semântico é entender que vestuário é vestuário, que alimento é alimento, que animal é animal, é dentro da cabecinha da criança entender qual o vocabulário que ela tem. E aí, pode ser que ela nomeie as coisas com sentido, porém ela apresente erro na pronúncia. Então, ela vê o vestuário, ela vai falar papato para sapato. E aí a gente vai anotando para identificar. Bom, não foi um erro semântico. Ela sabe que é sapato, mas ela não consegue pronunciar corretamente. Já a criança que tem dificuldades no aspecto semântico, ela pode ser que aponte muito, ou ela pode ser que use um nome para tudo, né? Então ela pode usar camisa para tudo, para calça, para blusa, sendo que ela sabe que está dentro do contexto do vestuário. Como pode também, nós temos crianças que não têm noção nenhuma de semântica, que não nomeia, que não pareia, que não consegue utilizar desse tipo de comunicação, né? Hoje nós avaliamos muitas crianças que realmente ainda não interagem, então ela não vai pegar a colher e pôr dentro da panelinha e virar e mexer no alimento. Então é um comprometimento mais cognitivo do que da expressão da linguagem. Então acredito que deu para você entender semântica. E quando você vai relatar, então você coloca quanto ao aspecto fonético-fonológico a criança apresentou tais e tais dificuldades. E aí, com relação à semântica, você pode usar o mesmo termo. Quanto ao aspecto semântico, a criança tem noções, a criança tem um vocabulário amplo, ou a criança tem um vocabulário extremamente restrito,
ela só fala dá para tudo, então ela não tem essa semântica desenvolvida, tá? E é importante nós sabermos avaliar cada um dos aspectos. Vamos pensar um pouquinho agora sobre a sintaxe, né? A sintaxe a gente estudou na escola e na língua portuguesa em algum momento sobre análise sintática, né? Que seria a análise daquela frase, da oração. Então, nós vamos observar se a criança constrói frases, se ela se faz entender por meio de perguntas, de respostas. Então, ela deve falar assim, papai chegou. É uma frase. Papai chegou em casa cedo. Uma frase mais extensa, né? Mas nós vamos encontrar a criança que fala papai. E aí, pela entonação, a gente vai tentar entender. Mas você não sabe se o papai chegou, se o papai está esperando e etc. Porque não tem uma sintaxe, né? Às vezes também tem a questão de dizer assim, eu fui amanhã, né? É uma dificuldade aí com o tempo verbal. Então a criança às vezes não consegue construir essa frase por não ter noções mesmo de temporalidade também. Então a nossa parte é ajudá-la a completar essa frase enquanto a gente está avaliando, e se realmente ela não tiver noções de sintaxe, realmente ela ainda não despertou para essa construção, tá? Quando é uma criança de 2 anos, pode ser que ela fale au, água, au, caiu. Então, 2 palavras em sentido de frase. Nessa idade é aceitável, sim. Agora, uma criança maior, ela já deve ter a condição de dizer: meu papai chegou, a mamãe está brava. Então, existe uma construção sintática. E quando não há, a gente vai ter que trabalhar essa questão. Uma das dicas seria histórias em sequência, que aí você mostra para a criança um ovo rachando, um pintinho e um frango. Então, ali ela vai construindo essa, na verdade, aí já é uma história, mas ela pode construir frases através dessa figura. Para eu construir a sintática, eu já tenho que ter um domínio da semântica, saber sobre o que falar, né? Saber como expressar aquilo que eu quero pedir, ou explicar, ou responder, solicitar de alguma maneira e me fazer entender, tá? Então a sintática a gente vai olhar depois que a gente viu outras coisas mais simples. Se a criança entende o uso dessa linguagem, tá? Aspecto pragmático. É um nome difícil, pode ser que você encontre em relatórios. A criança tem uma dificuldade com a pragmática. O aspecto pragmático é o aspecto utilizável, funcional da linguagem. Então, se uma criança está num parque e não utiliza os nomes escorregador, né, balanço, e está falando de um outro tema, não tem nada a ver com o parque. Então, ela não está fazendo o uso da pragmática naquele ambiente. Ou então, a criança ela não consegue se localizar no espaço, fazer uma pergunta ou dar uma resposta de acordo com o significado. Pragmática tem a ver com a prática, como atuar, como corresponder naquele ambiente. Então, você pergunta para ela, você gosta de bolo? E ela não te responde nada que tenha a ver com isso, ela não responde nada. Ela joga o bolo, arremessa o bolo, menos te responde se ela gosta ou não. Então, ela não tem a facilidade do que a gente chama de diálogo ou de intenção comunicativa. Para a gente comunicar, a gente tem que ter intenção, olhar para o outro, responder, nem que fosse com a cabeça. Então, é aquela coisa do bate e volta, que são manutenção de turnos. Tecnicamente falando, são manutenção de turnos. Então, eu mando uma informação para você e eu ouço você.
depois eu respondo a sua informação e ali a gente teve um diálogo e uma manutenção de turnos. Quando não existe o aspecto pragmático desenvolvido na criança, ela não tem isso. Você fala como se ela não estivesse ali, ela também não te responde como se você estivesse ali no ambiente. É a pessoa que não tem assunto, não tem troca, né? E a gente vê muito isso nos casos de TEA. Você está ali mostrando uma coisa, olha, você gostou, olha, joga para mim a bexiga, a bola, e não tem nenhuma troca. Então o aspecto pragmático ele vai estar comprometido. Assim como também uma criança maior, de repente você está falando de uma sobremesa e ela está respondendo sobre um esporte. Então não tem uma liga ali na conversa, não tem uma pragmática desenvolvida. Seria o uso mesmo da linguagem no dia a dia, nos ambientes diversos, que a gente vai adequar aquela fala ao ambiente que nós estamos. Bom, pensando um pouquinho sobre a avaliação de linguagem, é um dos aspectos avaliados em fonoaudiologia. Então você recebeu a família, fez todo o levantamento da queixa, você fez a anamnese, que é a entrevista inicial. O segundo momento seria avaliar a linguagem. Avaliando a linguagem, você pode depois partir para a avaliação orofacial, que a gente pode estar falando em outro momento. Por quê? Porque a avaliação orofacial está ligada à pronúncia, né? A linguagem é um termo mais amplo. Você vai avaliar como a criança organiza de maneira no cérebro mesmo, como ela organiza para trazer essa comunicação para o ambiente onde ela está. Isso pode ser expressão, gesto, mímica, expressão corporal. Existe toda uma linguagem antes da fala. E tudo isso a gente analisa quando a gente está avaliando a linguagem oral. Depois vem a avaliação orofacial, porque de repente a criança tem uma ótima expressão, uma ótima linguagem, mas tem apenas trocas, distorções, e aí pode ser que seja uma questão mais muscular e que a gente vai trabalhar mais a motricidade orofacial. Então é importante que você entenda, linguagem é algo mais amplo e a gente vai avaliar esse todo, como eu ouço, como eu me organizo para responder. Agora a questão da motricidade, pode ser que a criança tenha alterações só na fonética e na fonologia por conta de questões musculares, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando que é algo simples, prático, tá? É para facilitar mesmo a sua compreensão, porque a parte teórica, o conteúdo, você pode estar buscando mais também a respeito. Eu queria que você participasse mais, quero trazer mais coisas para você, então dê o seu like, curta, compartilha e me siga nas redes sociais, porque eu desejo fazer parte da sua vida, compartilhar muitas coisas boas dentro dessa área que é maravilhosa, que é a fonoaudiologia. Um beijo e vamos nos achando por aí.